Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 106. Já estamos fazendo parte da história dos podcasts, com mais de 2 anos vividos e muito bem vividos, com pessoas inspiradoras que fazem parte desse que é o melhor podcast de lideranças do Brasil. Muito obrigado a você que está aí no nosso Instagram, nos assistindo. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho para você ser notificado. E a todos vocês que estão aí no sofá da sala, nos assistindo, no canal da TV Metrópole, muito obrigado a todos vocês da família que estão sempre entusiasmados em nos proporcionar essa audiência magnífica. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Edilson Teles, mais conhecido no mundo militar como Major Teles. E hoje, voltando aí o Sargento Borges, né, que me abandonou na semana passada, Ô, rapaz, tive me que gravar desculpa. sozinho, rapaz. É normal, é o teste. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Só é desenrolado. E o nosso convidado de hoje, ele ingressou na Polícia Militar em 2010. Lembre de botar a boquinha no microfone, você tem uma mania de ficar tirando. Não, um pouquinho distante, né? Mas dá certo aqui. Ele ingressou em 2010 no Ronda do Quarteirão. Trabalhou no interior do estado, né? Hoje se encontra no PPRE. Ele é mestre de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu. E é terceiro sargento da Polícia Militar. Nosso amigo Lucas Rebouças, lá do BPRE. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Rebouças, meu irmão. Obrigado por estar conosco aqui. E antes de você agradecer, não deixe de você se apresentar como gostaria de ser apresentado. Bom, agradecer aí a todos ao convite, né, essa oportunidade de estar mostrando um pouco do meu dia a dia, da minha vida, né? Eu sou o terceiro sargento Rebouças, atualmente segundo CBPRE, e como foi dito na apresentação, né, sou faixa preta de jiu-jitsu, e dentre outras coisas que a gente, no decorrer da conversa aqui, a gente vai desenvolver. E o Rebouças é de onde? Qual é a cidade? Qual Então, bairro? sou natural de Fortaleza, Ceará, né? Sou cria do bairro Conjunto Esperança, bairro periférico de Fortaleza, né? Foi lá onde passei toda a minha infância, adolescência, e até hoje tem um vínculo muito grande com esse bairro, muito especial. Onde eu dou aula para meus alunos, né? Onde 90% dos meus amigos estão concentrados ali. E é isso. 2010, PMCE, né? Mas Foi toda uma história. Antes do Sargento Rebouças, a gente quer conhecer o Lucas, né? O Lucas que... Aquele menino danisco lá do Conjunto de Esperança. Isso. Como é que era a infância, seus pais, seus irmãos? Estudou na escola pública? Eu estudei... Conta um pouquinho da tua infância, da tua trajetória. Eu estudei... Até o primeiro emprego. Isso, vamos lá. Na minha infância foi, como toda criança normal, né? Futebol. Sempre apaixonado por futebol. Torcendo pro Ceará. Torcedor do Ceará. Olha aí, um chute grande, acertei bem na mira. Então, e nesse convívio a gente desenvolve muito a questão do convívio, né? Da parceria. E nesse percurso já consegui jogar em algumas coisas. Quando eu vi que não dava para mim, eu tive que procurar outra coisa, né? Que foi estudar. Mas tu pensou em jogar profissional ainda na época? Joguei no Floresta, né? Foi? Então chegou a ser profissional, pô. Não era um dos melhores, mas era muito esforçado. Posição? Zagueiro, né? Zagueiro. Com esse tamanho, né, filho? Não tem como. Não, desse chegava tamanho aqui, eu nunca intimidando. gostei de jogar nem zagueiro, nem goleiro. Eu era puto com zaga, negócio de goleiro. Jogava na frente. É mesmo? Sua galhada. Então, meu pai... Minha mãe dona de casa, meu pai caminhoneiro, né? Vivia viajando e como filho de caminhoneiro também muito apaixonado por carro, motor, essas coisas. Mas filho único, não? Não, então mais 2 irmãos, né? Só que eu fui o único que puxei para esse lado de gostar de carro, dessas coisas. E
houve uma época na minha vida, antes de ingressar na PMCA, que eu pensei que ia seguir essa carreira, mas a sabedoria do meu velho pai, ele conseguiu me convencer que não era para mim aquilo ali. Qual era a profissão? Motorista de caminhão. Mas começou Caminhoneiro. ainda? Rapaz, eu era um profissional já. Ah, era? Trabalhou Com quanto quantos tempo? anos? Na verdade, eu nasci e me criei na ambulância de caminhão, né? Então, com 13 anos, eu já Pai, não diga aí. Se a PR ali pega. ficava por ali, por perto, só observando. Né? Só observando. Aprendendo na teoria. Era, só na teoria. E quando eu vi que a gente viu que não dava mesmo, aí eu tive que partir para outras coisas, né? Mas chegou a tirar a habilitação? Sou habilitado. Chegou a trabalhar assim, Não. profissionalmente? Conhecer outros estados, assim, viajando, Conheço o Brasil quase dirigindo? todo já. Conhece, né? Mas sempre do lado dele, né? Era o ajudante do teu pai. Era, um ajudante. Um ajudante muito bom, né? Por sinal, um ajudante que não remunerado, vamos dizer assim. E foi nesse período aí que eu realmente despertei o lado pro estudo, né? Pro militarismo, também sempre quis seguir a carreira militar, né? E não deu certo no serviço obrigatório. E a única forma que eu achei era através de concursos, né? Mas estudou ali na região mesmo? Eu fazia um cursinho, cara, chamado Curso Einstein, aqui no centro. Hoje não existe mais. E Cursinho preparatório para curso concurso. preparatório para concurso. Na verdade, eu estudava para a ESA, né? Escola Sargento das Armas. E eu entrei de cabeça nisso, que de uma forma que eu estudava para esse concurso, mas passei em outros, né? O meu foco era ele, mas o que aparecendo eu ia fazendo. Eu consegui passar em 5, né? E dentre eles a PMCE. Mas aí, Deus sabe o que faz, né? Passei na primeira fase da ESA, né? E não concluí êxito na segunda fase, porém na PMCE eu fui muito bem, né? Consegui lograr êxito. E foi essa a minha trajetória. Eu entrei na PMCE com 23 anos, né? Até então, nunca trabalhei carteira assinada. 2010 já era ESP, não? Não, fiz o meu curso aqui no 5º Batalhão, né? Aqui No no centro. centro. Fiz lá. O antigo CPI, se você lembra? Lembro. Pronto. Fiz lá o meu curso. Foi todinho lá. E antes de ingressar no curso, era só estudo e em casa mesmo, ajudando. Foi um período bacana, assim. Muito resiliência, né? O jovem vendo os amigos indo para curtir e você em casa. Você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Não, sem dor, sem ganho, né? Se não existe você conseguir lograr isso alguma coisa sem abrir mão de outras, né? Não tem como. Não tem como. Aí ingressou no curso, terminou, ficou trabalhando na capital. Isso, esse era a minha vontade, né? Pois Quando nos eu conte o concluí que foi o que curso, aconteceu quando eu após o concluí o curso. curso, eu fui inaugurar o Ronda do Quarteirão na cidade de Acopiara. Bem Cara, pertinho, bem aí. bem aí. Aí desloquei para Acopiara, nós inauguramos o Ronda lá. Passei 6 meses lá, né? Um aprendizado muito grande. Inclusive, até hoje tenho amigos lá. De lá eu fui para a cidade de Quixadá, né? Ficava mais próximo de Fortaleza. Terrinha fria. É isso, muito frio lá. Trabalhei 1 ano lá em Quixadá. Foi um dos melhores quartéis que eu já trabalhei. O pessoal lá é muito unido. O pessoal lá muito unido mesmo. Tenho muitos amigos de lá também. Lá é um Conheceu o batalhão. Sargento Germano, Lá é um batalhão, né? Sargento Germano. Sargento de Lima, que hoje é do De rádio. Lima. Meu amigo. Todo dia a gente conversa. Ah, rapaz, Todo olha, dia. vocês são parecidos. Paulo de Lima. Exatamente, é o nosso representante lá na região. Meu amigo, muito. Me ajudou muito lá no meu período que eu era só, né? Lá é um batalhão, né? Batalhão. Batalhão. É o Batalhão, nono. nono batalhão. Nono batalhão. E de lá, por circunstâncias aleatórias, eu fui transferido para Russas, né? Passei 3 meses só em Russas. Aí de Russas fui para a segunda CIA do 5º Batalhão antigo, né? Segunda do 5º, Messejano. Hoje o Era famoso. 16º Hoje é o batalhão. 16º. Lá eu cheguei em Na época que você foi pra lá, chamavam de segunda sem lei, não é isso? Exatamente,
Eu tive que aprender na prática como era isso aí, essa segunda sem lei, né? Só ouvi falar. Só ouvi falar, mas excelente lá, viu? Excelente, os policiais de lá muito bom. Aprendi muito lá, muito. Lá eu costumo dizer para meus colegas que foi onde eu aprendi a ser polícia, foi lá, né? Muitas ocorrências, né? Foi um aprendizado muito grande. É a mesma coisa. A minha Ah, melhor oportunidade de trabalho foi quando eu fui transferido para a antiga quarta do sexto, que hoje é o 17º, e foi naquela época do Projeto Modelo. E o Projeto Modelo, ele andou cooptando policiais de outras unidades, né? Então chegava num batalhão daquele, eu vou precisar de 10 policiais daqui para montar o Projeto Modelo. Tu ia mandar o teu melhor policial? não. Eram os problemáticos, né? Então eu É, trabalhei no meio de uma concentração de problemáticos numa área complicada, que é o Grande Bom Jardim, né? Tu Muitas fala ocorrências. isso, o pessoal vai assistir. Não, mas, Tá mas chamando o tinha. povo tudo problemático. Não, mas era, realmente era. Eu tinha ido para lá por causa da greve de Então, o senhor era um dos problemáticos, né? Pô, em tese, sim, né? Em teoricamente, tese, sim. Mas tinha vários tipos de problema lá. E, por incrível que pareça, foi onde eu desenvolvi melhor meu trabalho, porque teve aquele período de adaptação. Eu estava vindo do interior, do Jaguaribe, cheio de problema, que eu tinha sido transferido do interior e passei uns 2, 3 meses lá. E foi um período que, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um local onde tinha muita ocorrência, eu gostava de trabalhar. Então, quando a cabeça acalmou, eu me tornei um dos policiais de destaque naquela época ali. Foi o meu melhor período operacional na minha vida de polícia toda, foi lá, no Grande Bom Jardim. Foi uma escola de vida para mim. essas áreas, ela exige o seu melhor, entendeu? Você tem que dar o seu melhor sempre, né? E foi lá, trabalhando nessa área, nessa Grande Barroso, né? Conjunto Palmeiras, esse bairro aí, que eu precisava aperfeiçoar mais ainda o meu modo operante de ser policial, entendeu? Como? Foi numa determinada ocorrência que eu descobri que eu tinha que fazer alguma coisa para mobilizar, né? Para tentar conter pessoas que estavam com substâncias entorpecentes ou bebidas sem a utilização da arma de fogo. Então foi nessa vivência que eu disse, cara, eu tenho que treinar, eu tenho que me aperfeiçoar para não passar por esse perrengue, né? Que no caso, aprender alguma arte marcial que não chegue a machucar, né? Que eu mobilize Ah, suave. a arte suave, é isso. Então foi na segunda do quinto que eu despertei esse interesse de treinar jiu-jitsu, 2014. Então, é recente, de certa maneira. E, comecei a treinar em 2014, finalzinho de 2013, por aí. Pelo simples fato de, numa determinada ocorrência, não conseguir conter um cidadão que estava com insulto psicótico. Isso também é complicado. Já foi até veiculado um vídeo onde os policiais efetuaram um disparo e o cidadão veio a óbito, mas é uma ocorrência própria de especialistas na área da saúde mental. Ou seja, não é uma ocorrência policial. Mas como a polícia militar é para tudo, acaba ficando esse peso para a corporação, sendo que, infelizmente, as famílias e as pessoas que estão envolvidas sempre vão buscar um culpado. E nesse caso específico que eu estou mencionando, que foi veiculado nas redes sociais, e outros tantos que já aconteceram que não foram divulgados, é a constatação de uma obrigação geral de a Polícia Militar resolver o problema de todos, da sociedade. Sendo que a gente está ali para o trabalho preventivo e no aspecto de ocorrência, quando tem um delito. Ou seja, alguém que tem um problema mental não é para ser atendido pela Polícia Militar. Mas, como muitas vezes, através do CIOPS, o 190, não tem um filtro devido, encaminha sempre para a Polícia Nossa, Militar É esses mais problemas. direcionado ao Corpo de Bombeiros, não é isso? O pessoal que luta com. tem Não, uma na unidade verdade, específica do SAMU, né? é Que o trabalha SAMU, com é o isso. SAMU. É. Só que eu costumo dizer que a polícia, ela é o frente de tudo, né? Ela é para tudo. É o É o que chega para-choque. primeiro. Mas eu vou mais além. Para o policial militar, eu digo isso porque eu tive o privilégio de iniciar a minha carreira, desde o primeiro dia de polícia, nos treinamentos do batalhão de choque.
Minha primeira unidade foi o batalhão de choque. Lá, durante o recrutamento, eu já fui escolhido para ser de um pelotão de choque. Você tem que ter conhecimento, tem uma arte no chão e um em cima. Para dependendo da reação do inimigo, adversário ali, você poder ter um tipo de reação diferente. O jiu-jitsu, eu acho ele uma das artes mais completas de 1 para 1. Então, ele te submete a situações que no dia a dia, né? Seja policial ou um cidadão civil comum, ter um emprego aleatório, que vai te ajudar muito, né? Você vai se pôr em situações que vai ter que usar muita inteligência, de saber se sair de situações que tá, como é que se diz? Você, tipo, numa situação de afogamento, né? Você vai ter que manter a calma, vai ter que respirar para subir até a superfície, não é isso? O jiu-jitsu é isso. Você está lá se submetendo a uma situação de afogamento, você tem que manter a calma, tem que manter a postura para saber se sair daquela situação, né? A arte marcial é isso. Você no momento de crise ali, é o momento mais difícil, você não bloquear nunca, você continua pensando, porque você é submetido Isso, o tempo todo àquela exatamente. situação de tensão. Então, quando você treina qualquer tipo de artes marciais, ela te dá essa capacidade de você reagir continuar pensando durante a sua reação. Isso. A gente agir por estresse, né? Você procurar manter a calma naquela hora, naquela situação que está totalmente estressante, totalmente desfavorável a você. Mas você vai saber o que fazer e o que tem que fazer. É Impressionante. isso que Eu te já fiz proporciona. uns rolos de jiu-jitsu. Meu Deus do céu, é desesperador. Por isso que eu gosto mais de Muay Thai. Pelo menos é na porrada e acabou. Mas Isso. jiu-jitsu, Mas é necessário, é necessário, Meu Deus seja do qual céu. for o tipo, você tem que ter uma arte para você lutar em pé e a outra para o chão, porque quando você vai se deparar com um cara que ele luta o jiu-jitsu, certo? É interessante que você não aproxime muito dele, né? Isso. Se é um cara que ele luta solto aqui, tu já vai diminuir o espaço dele. Então, cada Mas o situação, problema o é que cara que você vai não vai policial, estar na rua. Como é que você vai saber se o cara é não, especialista em quem, um tipo ou quem de outro? não, é exatamente isso. Você percebe pela reação do cara qual é o conhecimento que ele tem. Nos primeiros da atitude do cara ali, tu A sabe se ele, postura se ali, ele é na, Quando chão ou você se vê a ele é. postura dele, aí você já a consegue guarda Já dele discernir, faz, ali uma, já já vai. faz uma leitura. já faz uma leitura corporal dele, entendeu? Entendeu? E essa ocorrência específica aí, complementa Então, aí. aí o cidadão muito alterado, né? Não conseguia, o pessoal não conseguia conter ele. Chegou uma outra viatura com um rapaz que treinava. Aí pode sair todo mundo aqui, que eu seguro ele. Aí, a Fiquei tranquilidade. olhando assim, cara. E o cara lá era do teu tamanho, menor, Era maior? grande, cara, era Era grande, grandão, era né? grande. O soldado chegou lá. Ressaltando que o Rebouça não é pequeno, viu? Tem um pouco grande. O policial chegou lá, pode sair todo mundo, pode deixar que eu vou conter ele. Cara, Ele chegou lá, "Rapaz, como é que esse cara vai fazer? Porque tem 5 ali e não conseguiu. que esse bichãozão Ele, fodão. ele chegou, botou o cara no chão assim, de uma forma tão linda, velho, que eu, cara, fiquei muito Caraca, impressionado. Num Deve desenrolar lá ser da brabo. ocorrência, eu cheguei pra ele. Acho que foi o que aconteceu. O que é que tu faz? Ah, eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. Eu aconselho todos vocês a treinar, pra não passar essa vergonha aqui. Caralho, Foi um pincel e um conselho, né? na verdade o conselho oficial. Aí eu, poxa, eu fui atrás de saber, eu descobri o que era jiu-jitsu, o que era que até então eu não descobria. Eu não sabia, eu vi aquilo ali, esses caras se agarrando aí, né? Não dá pra mim não sei o quê. É, Só que, e eu tinha comentado com ele e tudo, ó, você vai se submeter a aquilo que você nunca sentiu na sua vida. Você vai ser dominado por uma pessoa menor do que você ainda e você vai se sentir um nada. Que conversa, cara. e onde é que um baixinho desse aí? Eu cheguei no meu primeiro dia, na época o meu professor Derbert Oliveira, passa aí, professor Derbert, botou um faixa roxa comigo, o cara tinha uns 70 quilos. Aí eu olhei assim pra ele, eu vou entortar esse cara todinho, ele não vai fazer nada comigo não. Quantos quilos tu eu já pesa? passei por isso, Eu eu tô já com passei por isso. 128 agora. 128 na época, tu tinha Muito, quanto? já tava com 120, já era mais... 120, outro É, 70, o cara 50 quilos a 70, maior. Conversa é essa? Rapaz, esse cara, ele conseguiu instalar meus braços tudinho, me apagou. Foi nada, velho. Até hoje,
Quando eu vejo ele por aí, pô, bicho, tu foi o cara que me motivou a continuar treinando. E não parei, cara, eu tenho que aprender isso aí, que eu sou grandão, já pensou se eu tiver a técnica que esse Maguinho tem? Com a força que eu tenho. Poxa, velho, aí pronto, aquilo ali foi muito sol derramado, ombro deslocado, joelho estralando, mas até não tem como você chegar na faixa preta com algumas lesões, né? Mas uma coisa eu digo, quando eu jogava bola eu tinha mais lesão do que treinando jiu-jitsu. Isso é verdade. Olha só. O futebol, ele, depois que a gente passa dos 30 ali, é muito melindroso, né? Joga Joelho, bastante. tornozelo. É. É só mesmo uma vez por ano, que é quando o pessoal do bairro faz uma comemoração de final de ano, eu vou para Brincar. prestigiar e brincar, né? Com o pessoal da infância e tudo. Mas chegou a competir já? Competi várias vezes, né? Perdi, ganhei também, né? No ano de 2022, né? Fui campeão de uma competição que tem aqui, meia guarda, né? É uma competição que tem no ano todinho, e mesmo em escala de serviço, mesmo viajando, eu consegui ser o melhor na faixa marrom. Né? E em 2023 eu fui agraciado pelo mestre Samuel Falcão, né? Líder da minha equipe, o Mutu, faixa preta de jiu-jitsu, né? Com todos os méritos aí. E essa foi a trajetória, né? Você Vale fala, ressaltar também que na Polícia Militar tem muitos policiais capacitados, né? Dentre eles que vale citar o nome, o mestre Guilherme Santos, né? Já Sargento esteve do raio. conosco. Isso, ele é um cara. Pra vocês terem ideia, quando eu comecei, ele já era uns 20 anos de faixa preta, né? mas O quando eu cara- olho Meu para o Deus. Lucas aqui, o primeiro nome que me vem é acho que um dos seus primeiros mestres, Isaac Laureano. Isaac, Desse Selva, tamanho aqui, ó, subestime ele. era um que também eu não conseguia fazer nada. Mas tinha uma tranquilidade para imobilizar, uma O coisa assim absurda. Sargento Laureano do CP Cães. Ele é um cara fora da curva. O jiu-jitsu dele, o mestre, instrutor da ESP, ele é um cara muito capacitado. Né? Que, inclusive, ele é aluno do Guilherme Santos, né, hoje. É aluno do Guilherme Santos. E foi o meu mestre até a faixa marrom, só que ele teve que se mudar e tudo, não tinha mais como dar aula lá no bairro. E aí foi quando a gente assumiu, né? Os alunos dele assumiram. É tanto que toda graduação nossa, ele é convidado de honra nossa. Ele vai lá, ele que amarra as faixas e tal, porque ele pegou a gente desde a faixa branca, azul, né? E hoje 90% dos alunos dele são tudo faixa preta. Massa. Muito legal isso aí. É o nome que vale mesmo ressaltar, Mestre Isaac. Esse Isaac, para mim, ele é uma lenda. Acompanhei algumas competições dele, campeonato cearense. Eu ia para. Teve um lá no. Ali na. O Na Duque Sesc, de Caxias, Sesc, Duque de Caxias. já competi lá também. A tranquilidade dele para a É. luta. Ele chega aqui, ele já vai logo para o chão, né? Isso, ele chama, né? Ele chama o cara. Você pensa que ele tá assim, que ele tá em desvantagem, né? Quando menos espera, cara, ele encaixa, acabou, morreu. Acabou. Se não bater, ou quebra o braço ou dorme. Meu Deus. As competições dele que eu assisti, ele ganhou. Até hoje. Olha, as competições dele é bonito de se ver, viu? Ele falando da questão dele grandão e o cara pequeno, tu achou que ia fazer a festa, né? Aconteceu comigo logo que eu entrei no Batalhão de Choque. Tinha lá o Hilton, campeão, ele foi 6 vezes seguida campeão norte-nordeste de judô. Tá? E ele dava aula pra gente lá no Batalhão de Choque durante o expediente, né? Tava de serviço, era prontidão de 24 horas, separava um horário assim para treinar lá quando tinha tempo, né? Aí eu compridão, magrelo, né? E o Hilton desse tamanho aqui, eu olhei para ele, passei do lado dele, aquela resenha de amigo, né? Esse macho não é por nada não, mas um cabo do teu tamanho assim, eu não tenho medo não. Já sabendo que ele era campeão de judô. Foi? Sabia, mano, sabia. Eu fui Ô. zoar com ele que ele era pequeno, né? Aí ele pegou aqui no passador da calça aqui atrás, aí puxou minha calça, que a costura entrou aqui e me incomodou. Deu fiquei na ponta do dedo, ele deu só um totozinho embaixo. Puf, eu pá no chão. Tu é porra nenhuma, rapaz. Rapaz. Fiquei rindo olhando a cara dele. É uma arte muito legal também o judô, sabe? Eu nunca me esqueci disso, sabe? Que desmoralizou na frente de todo mundo. Perfeito. E eu não sabia de nada, era só resenha, né? Fui tirar onda com o mestre. O judô, quando você menos pensa, tá no chão. O cara que é bom no judô, ele
Eu lembro que ele na época criaram o GAT, mais ou menos 94 para 95, eu estava terminando o curso de sargento, já foi o período que criaram o GAT, né? E ele perdeu uma competição, ele vinha seguidos, anos seguidos sendo campeão norte-nordeste. Ele perdeu a competição porque teve o sequestro da filha de um prefeito, não sei se foi de Camusim na época e tal. E ele foi para a operação pelo GAT e perdeu a competição, sabe? Mas ele vinha sendo direto, só era ele, todos os anos era ele. Incrível, cara, assim, o potencial que ele tinha no judô. Esses caras assim, pode ter certeza, treinando 3 períodos. E Rebouças, como é que tá o projeto que você Então, desenvolve? Fala um pouco. eu treinava na Maraponga e infelizmente lá o espaço fechou, né? E me deparei na situação de não ter canto para treinar, né? Até tinha, mas ficava muito distante, né, de onde eu moro. E foi quando amigos, alunos do Mestre Isaac, né? Os amigos nós nos reunimos na resenha e tudo. Cara, por que que a gente não tenta levantar um canto pra gente? Já que tu já é preta, eu também eu sou. Vamos treinar, vamos arrumar um local só pra gente treinar mesmo. E, pô, fechou, vamos tentar, né? E nesse projeto a ideia inicial era só para a gente ter um canto para a gente treinar. Só que foi evoluindo, foi chegando pessoas, foi chegando gente, foi chegando mais um, mais outro, e alunos nossos ganhando competições, que hoje, né, graças a Deus, a gente conta com quase 50 alunos aí, mais, né? Aí tem o pessoal das crianças também, né? Dos kids, que eu recomendo. Se você ama seu filho, bote ele no arte marcial, né? Judô, jiu-jitsu, Bacana. né? Porque não, E lá não, ele vai aprender a se frustrar cedo, né? Ele vai aprender saber o que é perder e aceitar a derrota. E Aí até mesmo adquire para adultos. resiliência, né? e a questão também da educação, né? Ele ter um Lá, conhecimento, uma habilidade, mas ele saber os limites, onde, em que momento ele deve utilizar. O jiu-jitsu ele não é só você aprender a lutar, né? A combater. A É a disciplina, né? disciplina em disciplina, né? si, a disciplina de vida. Né? Os militares em si, nós militares, né? Ele não tem dificuldade no jiu-jitsu, né? Porque nós já temos a nossa disciplina, né? Mas o civil, ele é aquele que quando ele chega pra gente, ele não sabe entrar e nem sair. Então, para você entrar no tatame é pedir permissão, é entrar descalço, é as unhas feitas, é o kimono limpo, né? Tudo isso aí. E tudo isso é cobrado, né? Pois é, Tem toda uma hierarquia também. hierarquia e disciplina, Disciplina, tanto é. quanto a polícia militar, o jiu-jitsu também tem. Exatamente. Aí muitas vezes o cara do mundo civil, ele chega, até você moldar ele ali para se tornar um aluno de jiu-jitsu, ele tem uma demanda de Isso, um é. determinado tempo. Eu tenho conhecimento de muitos civis, né, que estavam no mundo do crime e passaram a treinar jiu-jitsu e hoje os caras são cidadãos. Porque eles entraram lá e foram aprendendo sobre comportamento, disciplina, competição, essas coisas. E os caras hoje são cidadãos com uma vida totalmente diferente. E eles mesmos, eu cheguei a conversar com alguns, e do cara confessar que o jiu-jitsu mudou a vida dele. Eu acho. Porque não combina, né? Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que ter responsabilidade. O treino exige muito, né? E muitos deles param de beber, né? Ingerir bebida alcoólica, passa a ter uma alimentação mais saudável, né? Dormir mais cedo. E as amizades que não contribuem com isso aí, com esse tipo de vida, automaticamente ele vai excluir. Quando eu comecei o projeto com as crianças, lá são 2 alunos que dão aula, né? Tem um nome, projeto? Na verdade, lá não é projeto, é uma academia, né? Academia Ágape, da minha amiga Aine. E quem dá aula lá é a Jennifer e o Matheus, né? A casa Jennifer é minha filha. Filha dele. Ah, Faixa preta de Recentemente, faixa jiu-jitsu. preta, graduado. O Matheus, faixa marrom, também muito O bom. esposo dela, faixa Esposo marrom. dela. E quando chegou lá nas crianças, na primeira semana eu fui e os pais acompanhando, eu disse, ó, olhem bem para os seus filhos. Vocês estão vendo eles assim hoje. Daqui a 2 meses eu vou voltar, vocês vão notar o comportamento diferente deles. Porque aqui ele vai aprender a ser educado, porque aqui quem manda são os professores, é o mestre. Então, daqui, a nossa intenção é que eles levem o seu dia a dia, para a escola, para casa, e principalmente o respeito com vocês, né? No caso os pais. E
recente aí, nós fomos graduar, os meninos lá, e um dos pais chegou e me falou, ó, professor, me lembro naquele dia que o senhor falou, e a minha filha, ela tinha um probleminha na escola e tudo, de questão de notas, né? E foi quando os professores chegaram, ó, se você não melhorar sua nota, você não treina mais. Então ela não melhorou só na nota, melhorou no comportamento, porque ela adquiriu hábitos. Hora para treinar, hora para brincar. Isso, e isso é. Nós não estamos formando atleta para de ponta, mas cidadão a gente forma. Essa é a principal, É o que mais o importa. que mais importa. De chegar a bater nas suas costas, pô, cara, o treino hoje foi doído, eu tô todo quebrado, mas eu me sinto bem. Aqui eu me sinto bem. Né? E o principal, o que eu tento levar o dia a dia deles, principalmente das crianças, é ver a mudança de comportamento e ver que eles criam um objetivo. Ele tem um objetivo de mudar de faixa, ele vai ter um objetivo de passar de ano, vai ter um objetivo de passar no concurso, de ir numa faculdade, tá entendendo? E isso é que é interessante no arte marcial. Não só no jiu-jitsu, né? Eu vou puxar sempre a bandeira do jiu-jitsu, né? Mas seja a arte marcial que for, ele vai adquirir disciplina. Vai adquirir vai saber respeitar. Que é, isso é a essência que a gente tenta passar para eles, né? Muito massa, cara, porque de fato a nossa sociedade hoje, por vários aspectos, né? Ninguém vai entrar no mérito, seja do aspecto midiático ou da própria violência que nós estamos vivenciando isso no Brasil. A gente percebe que as novas gerações elas estão um pouco mais perdidas. E muitas vezes a gente fica fazendo comparativo com gerações anteriores, esquecendo que essas gerações mais velhas são os responsáveis pela educação dos mais novos. Ou seja, a incompetência veio deles também. Nós não podemos culpar as gerações que aí estão com o celular na cara, sem muita perspectiva de vida, sem se importar com o próximo, sem ter o respeito com a sociedade de maneira geral. Então, de fato, é algo muito claro e eu acredito que todo mundo valida isso, que as artes marciais elas têm esse compromisso. Inclusive, eu queria até aproveitar a oportunidade e parabenizar aqueles professores de bairros periféricos, né? Muitos deles não têm aquela estrutura que é para ser, mas estão lá, exige da criança, que é aquela criança na periferia que tem aquela facilidade, né, de ser aviãozinhos e tal, Isso. né? E Até pelo meio que vive até mesmo, pelo né? meio que vive, né, naquilo, Influência. aqueles professores são os guerreiros, cara. Né? Os caras são porque eles fazem um trabalho muito bacana. Muitos deles nem sabem o que está contribuindo para a sociedade, né? Muitos deles, né? Mas eles contribuem muito, cara. E tem muitos quartéis nossos que tem projeto, inclusive a BPRE tem um projeto de luta, né? Judô, jiu-jitsu, vários. Eu conheço o 19º Tancredo Neves, né? Tem também lá, Sim. que é o Francinildo, Sargento Francinildo. E vários, tem no Cotar também Lá tem no lutas lá, 21º, lá no 20, BEP, né? O 21º, contato. eu acho que é Karatê que tem um Isso é interessante. tenente lá. E também agora vem um puxão de orelha. Muitos, infelizmente, muitos policiais nossos, eles não sabem praticamente nada de defesa pessoal, seja o que for. Né? Já A me nossa deparei, profissão, já me A nossa deparei com profissão muitos ela é colegas, ó. essencial. Já me deparei com muitos colegas que trabalharam comigo e no momento de algemar, muitas vezes o indivíduo ali que está reagindo, ele teve dificuldade de algemar porque não tinha a menor técnica possível para Exato. colocar Aí você no acaba par de algema. machucando, né? Você acaba Ou se machucando machucando ou não, né? De certa forma. E eu tinha muitas vezes que intervir, né? porque teria que ser pelo menos um passo, né? A defesa pessoal geral, O aqui no problema é cara, que, assim, a nossa instituição, ela dá aula de defesa pessoal. a Ela, formação, na grade né? curricular de Só de formação, formação, mas mas se se, tiver vamos supor, continuidade, você se sujeita a fazer cursos operacionais, lá tem instrução de defesa pessoal. Só que depende muito do policial. Ele tem que querer, ele tem que ir atrás, tem que ter constância, né? tem que Porque ter os constância. cursos, seja de formação ou até de continuação,
Se você fizer um curso de 30, 40 dias, você vai ver defesa pessoal todo dia, não vai aprender. Você vai ver só um inicial. Saindo dali, você tem que ter aquela constância. Tem que Não é ter a isso? constância. É o que muitos dos nossos não têm. Que é aquela constância. E o interesse de aperfeiçoar o conhecimento. Interesse, Né? exatamente. Porque vai precisar. A rua exige. Quem trabalhou na A rua... rua exige e ela não tem volta, cara. Se você fizer o que for com um cidadão ou um contraventor, você está conduzindo, se você lesionar ele, pode dar uma lesão grave. Se você der uma tonfada nele, né, uma lesão permanente. Então, isso tudo pode ser evitado se o cara souber algumas técnicas, não é isso? E você acha que com 40 dias você aprende alguma coisa? Ainda mais em curso, que é muito sugado, né? Então, a instituição faz o papel dela. O seu foco naquele momento não é só a defesa pessoal. Muitas vezes você está mais preocupado ali com as notas que vai tirar. Isso. Né? E você, o foco é formar, né? Concluir o curso, o foco é formar. Então, eu participei de um curso recentemente, né? O primeiro CPTran, e teve instrução de defesa pessoal lá. E para mim foi uma surpresa, né? Que eram 53 alunos e só eu treinava, cara. De 53 só tinha você. Mas isso foi bom. Foi bom porque eles viram a necessidade de se aperfeiçoar. E no decorrer das aulas de defesa pessoal, ó, cara, isso aqui na rua, aqui a rua não perdoa, não. Ó, aconteceu uma ocorrência comigo lá no Milagres, e o cara desceu do carro e simplesmente me deu um soco. Né? Isso comigo aconteceu. E os caras ficaram perguntando e tudo, como é, pô, isso aqui e tal. Enfim, na conclusão do curso, eu consegui. Uns 10 alunos disseram que. Era a palavra de. Era. Se pelo menos 5 for, já é vitória. E eles disseram, não, só vou acreditar quando mandar foto. Aí me mandaram foto e tudo. Então, pronto, a minha parte já tá. Plantei a sementinha lá, ó. Tem que treinar. Se não treinar, hoje tem gente que você com a arma na mão, eles vão pra cima. Pô. E aí, você vai atirar? O cara não tem nada. Não é assim. Tem períodos, por exemplo, muita gente vincula o carnaval como um período problemático, né? Mas eu trabalhando nos bairros na periferia, uma das épocas que eu peguei mais problema, questão de embriaguez, essas coisas, foi Semana Santa. Semana Santa... Sexta-feira Santa, quem tiver de plantão na Sexta-feira Santa, nesses bairros aí na periferia. É problema. A galera tomando vinho assim. Rapaz, muita gente louca no meio da rua. Sexta-feira Santa e dia 1º, né? Pois é. E é aquele tipo de confusão, cara, que não é aquela de troca de tiro, não é o cara com a faca na mão, é o cara botando boneco mesmo, brigando, quebrando tudo. Aí tu tem que chegar, imobilizar, né? Algemar e conduzir para a delegacia, a maioria das vezes. Aí tu vai pegar, vai puxar uma arma para um cara desse aí, mas o cara muito louco, ele vai para cima de ti. Vai para cima. Se tu não tiver conhecimento, irmão, entendeu? Se não tiver conhecimento em alguma coisa, um básico de artes marciais, ou você vai apanhar, ou você vai puxar a arma, vai fazer uma loucura, vai responder, entendeu? Então, você tem que estar preparado numa situação dessa daí para... Eu digo, foi N vezes que eu me deparei com essa situação. Quando eu pegava minha escala, caía ali na quinta-feira, sexta-feira santa, no sábado eu já sabia que era problema, entendeu? Normalmente você pega. Tem que ir psicológico preparado. Não passa em branco. A galera do vinho é pior do que de carnaval, de festa de Réveillon, qualquer outro. É uma das piores embriaguez que tem. E eu me deparei com situações, imagina aquele tipo de confusão, você se deparar com uma situação que é a pior. O jiu-jitsu, como eu falei para você, ele é excelente de 1 para 1, né? Agora tu vai, imobiliza o indivíduo, aí ele tá na frente da casa dele, aí tá mãe, irmão, um amigo e tal, e o pessoal tentando tomar um preso da tua mão. Não, ele tava só bebendo, não vai levar não. É então, complicado. Aí o negócio complica. Você tá com um cara imobilizado aqui, consegue algemar um braço aqui, 5, 6 Você tem que ter um mais. companheiro para fazer a retaguarda muito bom, né? Se não tiver, irmão, aí é complicado. Essa situação aí que eu passei no Milagres foi trabalhando, abordando, e o cidadão em si, né, tinha um problema psicológico. Inclusive, ele ia pro CAPS do Brasil Santo. Caramba. Mais um, imagina aí. Aí a motivação. Eu era faixa roxa, tava competindo, tava treinando muito bem. E era o último dia da rendição, né? E eu me lembro como se fosse hoje a situação lá. Foi o primeiro corpo que eu abordei. Bom dia, cidadão. E esse rapaz baixou o vidro de trás e falou assim, cara, eu sou o delegado.
Aí, cara, parabéns. Eu não quero ser abordado, não. Não, tudo bem. Só se apresente para mim. Aí o motorista do condutor do veículo falou, ó, ele aí tem problema psicológico levando pro CAPS. Poxa, cara. É o seguinte, vá com Deus, pode ir. Viu? Vai ver ele aí, que eu tô vendo que ele tá alterado aí. Só que tinha outro policial abordando o carro na frente, né? E teve que esperar o carro da frente sair para eles irem, né? Nesse intervalo de tempo eu virei as costas. Deparei, o cara tava em cima de mim, velho. Meu Deus. Quando ele armou, eu tentei esquivar, não posso cair. Se eu cair, aí pronto. E eu tive que aguentar. Absorver. Poxa, velho, que soco, viu? E aí? E aí, na hora eu pensei, Foi cara, aonde? Na cara? foi aqui. Mesmo Cara. na boca, né? Pra sentir o gostinho de sangue na boca. Aquele gostinho de sangue, aí fiquei logo com. Mas levar umas picadas de marimbondo com os lábios inchados, né? E pronto. Nessa situação aí foi que eu me pus a teste. Fiquei estressado, né? Pô, você tá trabalhando, Podia tá ali levar um soco. revidando. O que é que aconteceu? Eu colei nele e deu uma queda, velho. Que queda bonita. Ele já caiu, já vendido. Botei o joelho na barriga dele, né? E quieto, calma, fica calmo aí e tal. E todo mundo olhando o que era que tava acontecendo. E eu tinha um policial que tava do meu lado, ele. Eu vi que ele ficou impressionado com aquilo ali, né? Porque ele tentou me agredir de novo, eu colei nele. No que eu colei, eu já fiz uma progressão de queda, né? E lá ele ficou totalmente entregue. Não cheguei a algemar, porque os familiares disseram, ele tem problema psicológico. Ele tem problema psicológico e tal. E não se preocupe, eu sou. Se o guarda alterado, rapaz, remédio de doido é doido e meio, meu Pois irmão. é, Tome aí- de volta. Aí, depois que eu soltei ele, lá eu fiquei daquele jeito, né? O comandante do puxo, ei, vem pra cá, vem pra cá. E tal, eu cheguei lá, aí chegou a mãe dele, falou, eu queria falar com o senhor. Aí eu, poxa, cara, vou responder um procedimento, trabalhando, levei um soco e tudo. Aí chegou a senhorinha, chegou lá, não, eu queria falar com o senhor aí. Pois não, senhor. Não, eu queria lhe agradecer. Aí eu, me agradecer? Eu fiquei assustado, né? Poxa, me agradecer como? Se o filho dela e eu deitei ele no chão e tudo. Aí ela, não, porque na comunidade onde nós moramos, ele batia em todo mundo lá. E lá não tinha um homem igual o senhor para fazer o que ele fez. Olha ali dentro do carro, bem quietinho. Aí já descontraiu, né? E tudo aquele negócio. E ele conseguiu viagem, né? E um dos policiais chegou para mim e falou, cara, não vou mentir para você não. Se fosse comigo, eu tinha dado um tiro no joelho dele. É por aí. Eu tiro não, mas ele quer levar no soco de volta, ele tinha. Ele tinha... Eu pedi desculpa à mãe dele depois, mas O cara era grandão, viu? Era aqueles doidos de força grandão, Meu Deus. Era grandão. Rapaz, teve uma ocorrência há muito tempo. No interior do interior de Crateús, né? Então, é a cidade de Crateús, zona rural, só eu e outro policial. Nós estávamos lá, tinha um campeonato de futebol, aquela coisa toda e tal. E ali eu só com um revólver na cintura. E o outro lá olhava para ele, frouxo pra caramba. Aí o que aconteceu? Um grandão, gigante, maior do que você. Qual a tua altura? 183. O cara tinha um 90, 1,95. Rapaz, eu olhava assim para ele, desse tamanho. Aí eu olhei, meu irmão, não tem condições. Um cara desse tamanho, se ele me der um burro, eu fico desmaiado durante uma semana. Aí eu olhei assim e falei pro guarda, quebrando tudo lá. Aí ele, rapaz, não, calma aí, fiquei à distância. Ei, meu irmão, tá vendo a polícia aqui não? Rapaz, não sei o que, o cara tá me devendo, aquela coisa toda. Sim, o problema é seu e dele. Respeite e tal, eu puxei a arma. Não dei mais nem um passo, porque você é grande, mas não é dois. Eu derrubo nem que saia uma bala aqui de tiro. Aí eu sei que o cara se acalmou, aí seguiu viagem. Ali, aí depois veio um baixinho, aí a gente resolveu com ele, né? Quando é compatível, aí resolveu levar preso por Eu trabalhei com situação guarda. X, né, de Eu ocorrência. trabalhei com guarda, que eu acho que foi o menor policial que já trabalhou comigo. Ele disse assim, comandante, como eu sei que não dá pra ir no corpo a corpo com ninguém, quando eu chego na ocorrência que eu vejo que o cara é grandão assim, eu dou uma logo de cachorro louco, eu dou um tiro pra cima e digo, meu irmão, se tu vier, eu vou dar um tiro na tua cara. Eu dou uma de estressado, que aí o cara olha pra mim, ele imagina que eu tô nervoso. Na verdade, tá só Aí externando ali, né? ele imagina que eu tô nervoso, ele não vai ter coragem de vir pra cima de mim, que ele vai imaginar que eu tenho coragem de atirar nele. Porque se não for assim, mano, do meu tamanho, os caras vêm pra cima e me batem.
Aí eu não tenho um biotipo pra brigar com ninguém. Se o cara vier, é minha arma. Entendeu? Aí era mesmo, quando chegava nas ocorrências, meu irmão, se tu vier aqui, eu vou te achar no meio, papai. Era só farofa. Entendeu? Mas dava certo. Tava Tá certo, Você tem que utilizar as ferramentas que você tem, né? Agora tem uma situação hilária que eu passei. Porque normalmente o baixinho é desafiado. Ele pode ter conhecimento de artes marciais. Tem um do meu pelotão, um cara é muito desenrolado, Leandro. Ele é daquela região do Brejo Santos, ele é da cidade de Porteiras. Tá? Inclusive comandante de destacamento lá na região. Ele é faixa preta, o cara é fera mesmo. Mas é o quê? O cara é baixinho. E sempre o cara que é maior quer desafiar o baixinho, principalmente Aí dá errado. Aí dá errado. O cara ir pra cima do Isaac. O Isaac é pequeno também, é bom. É um dos melhores que eu conheço. Mas em 92, eu entrei na PM, eu tinha 58 quilos. Hoje eu tenho. O senhor tinha 58? Sim, hoje eu tenho 120, né? Só por aí, 118, 120. Só curioso. Magrão, compridão, né? E minha turma toda era nesse naipe. A gente é alto, né? E magrelo, né? Os 14 B. E nós fomos para o Portal. Cara, um indivíduo desse. Portal era um parque de diversões pro choque na época, não era? Primeiro Fortal, 92, eu tava lá trabalhando, viu? Achar é bom, né? 92. Não, mas eu me deparei com uma ocorrência escrota. Um cara com gargalo de garrafa, um cara de mais de 2 metros de altura, aqueles de academia, monstrão, né? Aí só eu e outro guarda naquele momento ali, no meio da multidão. Aí o cara com a garrafa na mão aqui, que tinha quebrado, e desafiando o cara para brigar. Eu cheguei e dei um chutão. Eu, todo confiante que sabia alguma coisa, né? Começando ainda. Aí eu dei um chutão na mão do cara, aí o gargalo de garrafa ficou lá na frente. Aí eu peguei ele para prender, e disse assim: meu irmão, tá preso e tal, tal. Aí peguei o braço do cara e pá, traz aqui, né? Eita, bichãozão. Bichãozão, não, macho, esse cara com o braço já aqui, ó. Aí o cara desceu o braço todinho de uma vez assim, fez assim, pá, meu irmão, se for pra ir numa boa, eu vou. Agora na marra não tem quem me leve aqui, eu vou andando aí na frente, pode ir. E vamos dar boa, vamos dar boa. Ele foi andando, foi até o caminhão lá onde ele colocava os presos, e eu fui bem quietinho atrás. Ele doido, não tinha condições não. Ainda bem que ele foi de boa, né? Ele olhou pra mim, ele baixou, eu tava com o braço dele imobilizado aqui, ele simplesmente... O senhor achava que estava imobilizado. Achava, né? Achava. Aí ele foi descendo bem devagarzinho, fazendo... Voltou e disse assim, ó, não, se for numa boa, eu vou. Porque eu disse que preso, se for na boa, eu vou lá. Na marra, não tem que me leve. Obrigado por você. Vai andando aí, já, velho, tá lá. Nessas horas a gente tem que usar um pouco da inteligência, né? Eu achava, quando eu percebi onde eu estava, dar um passo para trás aqui, tem que ser inteligente. Tem um amigo meu policial, que não vou dizer o nome, ele só sabia dar mata-leão e mal. Mas o que ocorre? O mata-leão é quando você está na retaguarda, está com um parceiro. Se fosse de frente, era murro nas ventas ou chute na parte íntima. Pronto. Chute ou joelhada. Só sabia fazer isso. Porque não tinha técnica nenhuma para você imobilizar um braço. É complicado. Se o cara não souber, passa vergonha. Passa. Agora, dizer para vocês, no momento na rua, você tem que usar tem, porque na rua... sempre se encaixa técnica. Isso, ali, o cara, e outra, essa técnica apurada é para quem tem muito tempo de experiência. E às vezes ainda não dá certo. Às vezes ainda não dá certo. Eu já teve situações de eu dar uma quicada no cara aqui, pai, e o cara descer, velho. Oh, mas era ei, calma aí, chefe. Eu vou contar. Ei, Lucas, não aprende não. Eu vou contar. Lógico. Tá gravado. Tá gravando, não, mas lógico, tá vendo desvantagem. Por isso que a gente tem que dizer assim, um amigo meu... Passou, meu amigo. Já prescreveu, 1992. Arregaça aí. Não tem problema, não. Vai ficar tranquilo. Um soldado da aeronáutica quebrando tudo na rua ali no tempo dele. Eu estava de patrulheiro perto de tudo, policiamento da capital. Chegou no local, separou uma ocorrência lá. Acho que quando a gente chegava, o cara entrava numa ruazinha estreita que a viatura não conseguia entrar, e ele entrava em casa, ficava esculhambado comigo, com o major supervisor na época, não foi o nome dele aqui, né? Ele deu uma volta no quarteirão e eu desci a pé, eu mais um motorista, um pelo lado da rua e outro pelo outro. Eu fiquei numa rua e na outra. Ele saiu, que ele voltou, que ele estava fazendo uma quebradeira na rua lá. Nós conseguimos pegar ele. Aí imobilizamos, levamos ele e o irmão dele. Ele era militar, o irmão dele era civil. Levamos os dois para a delegacia, dois irmãos. Dentro da delegacia lá, mas ele partiu para cima de mim, para brigar comigo. Tirei o gema aqui, me solta, não sei desse é homem e tal. Aí o policial civil foi tirar o gema dele.
partiu pra cima de mim. Tem um burrão aqui por cima, eu me abaixei e bum, desceu. Na hora que tava chegando a polícia da aeronáutica. O cara tava no chão. Meu comandante, Major Teles, Sargento Rebouças, Aí ele conseguiu desmobilizar novamente. Aí chegou lá enquadrado ele. estamos chegando no nosso final do nosso podcast Fala Comandante. Eu queria saber qual seria o comando final, que o senhor possa falar a respeito aí das histórias do Rebouças, tanto como policial militar, como também um cara que faz parte aí das artes marciais. Parado para pensar, normalmente eu vou me antecipando, né? Mas é o mestre da arte suave. Não acredito não, eu tava pensando, mano. Eu ia falar arte suave, eu só iria encaixar. Sou copiou, chefe, de novo. Com telepatia. Ah, Tiro no estilo. Perguntou para mim primeiro, não respondi. é porque sempre segue essa sequência, agora lascou. Através da ocorrência, tem os aprendizados para a vida. Então, você, meu irmão, é fruto da necessidade de ter o conhecimento das artes marciais e é o exemplo a todos nós, policiais militares. Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Que os próximos que estão ingressando e os atuais que estão na corporação possam se espelhar em você e entender o quanto é importante em vários aspectos as artes marciais. Para o físico, para a mente, para a defesa pessoal, para a profissão, para a vida de maneira geral, né? Quando se traz essa missão, a disciplina, então você acaba se tornando uma pessoa melhor em todos os aspectos. Então, obrigado. Acredito que talvez tenha sido só o Guilherme, que também veio, né? Poucos trouxeram esse gancho com relação Isso. às artes marciais. E qual é o seu comando final? Então, minhas considerações finais o meu conselho, né, para aquele policial, seja ele o antigo ou o recrutinho que está entrando aqui, é que você saber se defender, saber uma técnica de luta, de imobilização, ela é extremamente necessária. A rua hoje não permite que você não saiba alguma técnica de, seja ela o que for, de imobilização, jiu-jitsu ou judô. Você tem que desenvolver isso, entendeu? Então, o policial ele tem que ter interesse, tá? Se não... Aquele policial que não tem esse tipo de técnica, na rua vai passar perrengue. Isso eu falo por experiência própria, né? Então, esse é o meu conselho para aqueles companheiros ali, tente buscar se aperfeiçoar mais ainda. É isso. E agradecer aí o convite e parabéns pelo podcast. Estou aqui às ordens, né? Comandante, Major Teles. E é isso, gente. Massa demais, Rebouças. Aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar, né, o Eugênio, Matheus, né, faixa de jiu-jitsu recente, né? O quê? 2 meses? Tem uns 6 meses já, 6, 4 meses. 2 meses para 6 meses é quase mesmo. E a Jennifer, né? Que se tornou faixa preta, eu acho que está o quê? Uns 15 dias, né? Faixa preta. Orgulho do pai, né? Sim. Ele viu lá, né? Ele viu lá como é. Projeto também, uma questão de criança. Ela é um dos meus braços direitos, né? Ela tem um projeto aí com as crianças. Pela rede social, como sempre está mostrando. Posso acompanhar, está lá presente, mas estou sempre acompanhando e parabenizar por essa iniciativa. Massa demais. E agradecer também a Delvita, nossa parceira aqui do podcast Fala Comandante. A Unidental, não, rapaz. Odontocista. Eita, rapaz, falando o nome da concorrência. Depois corta aí, Lucas. Brincadeira. A Unidental deixou também a sua marca positiva aqui conosco. Mas agora permutamos para a Odontosystem. E em especial para a ASPRA, Associação das Praças Militares do Estado de Ceará, a melhor entidade representativa de militares estaduais do Brasil. Entidade na qual eu tenho muito orgulho e honra de ser presidente. Melhor presidente. Só tem eu, né? Sou o melhor atual. Gratidão a cada associado em confiar na nossa gestão. Estamos sempre buscando fazer cada vez mais no que compete a parte
de gerência, desenvolvendo trabalhos estruturais no nosso clube. A todo momento tem obras. Estamos concluindo agora a obra, aliás, iniciamos a obra do Redário, temos a quadra de basquete que vai ser inaugurada também agora nessa semana, dentre outros tantos projetos estruturais e também no aspecto representativo, onde nós sempre buscamos dialogar com as autoridades, levando as dores da base, da tropa, para que a gente possa efetivamente ser escutado. Tá difícil, viu? Tá difícil, meu comandante. O governador é o Rony Freitas, infelizmente, com 3 anos de mandato, até hoje não nos recebeu. É incoerente da parte dele, sendo movimento popular, conhecendo a Aspa, especialmente quando ele era relator da CPI, esteve na nossa sede, esteve no nosso clube, sabe da nossa transparência, sabe do nosso compromisso com os associados, e infelizmente, até hoje, ele não escutou os representantes da categoria dos policiais e bombeiros militares, que são os presidentes de associações. Mas ainda há tempo, até janeiro dá para conversar, para quem sabe, até março, dar canetada de alguma melhoria real para a nossa categoria, que em comparação aos demais profissionais de segurança pública, infelizmente, tem uma defasagem gigantesca, tem uma lacuna grande de diferença salarial, especialmente. Enfim, mais uma vez, Rebouças, muito obrigado, meu irmão. Tem algum Instagram que você queria deixar? Isso, tem um Instagram que eu gostaria de divulgar, é da minha equipe, né? Umbutuco Junto Esperança. Repete. Umbutuco Junto Esperança. É. Umbutu. Umbutu estilo de vida, né? Nossa. Então, vocês vão acompanhar lá o nosso trabalho lá no dia a dia, né? No jiu-jitsu. E é isso, gente. Muito obrigado aí mais uma vez. Nossa, irmão, tamo juntos. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Não deixe você aí para no YouTube de se inscrever e acionar o sininho para você ser notificado. E a todos vocês da família da TV Metrópole, gratidão por estar tomando esse café da manhã nesse sabadão conosco. Não se esquece, rede social da Astra, Astra Ser Oficial, Sargento Boy 190, qual é o Instagram? É Gilson Teles. Muito obrigado, até a próxima. Minha continência, meu respeito a cada um de vocês. Fala, comandante. Tamo juntos.